Graça e paz, queridos irmãos, guardiões do chamado do Senhor. No vídeo anterior, nós falamos que o chamado que Deus nos fez, ele tem 3 níveis. O nível de número 1 é sermos como Jesus. Hoje vamos falar sobre o nível 2, que é fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, dizem o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto nós buscamos crescer na graça de Deus e nos tornar mais parecidos com Jesus, naturalmente nós vamos ficar ainda mais saudáveis espiritualmente. E está nesta nova criatura, criada por Deus em Cristo Jesus, um DNA, uma essência que vai se multiplicar na vida de outras pessoas. Irmãos, fazer discípulos, ganhar almas para Jesus, cuidar de pessoas, nós nem podemos chamar ainda de ministério. Nós temos que chamar isso de essência, de nova natureza. Quem nasceu de novo está cheio do Espírito Santo, está amadurecendo, crescendo na graça de Deus, naturalmente vai levar a outras pessoas o amor de Deus e vai cuidar dessas pessoas com amor. Então ganhar almas, discipular, cuidar delas é o nível 2 do nosso chamado, é o nível 2 em maturidade no chamado que todos nós devemos fazer. Isso não é para alguns, isso não é só para o líder da célula, para o discipulador, para o pastor ou para pessoas que tenham, quem sabe, um chamado de pregador, mas sim para todo discípulo de Jesus que quer ser igual a Jesus, porque Jesus era assim. Irmãos, com base nesses 2 textos que nós lemos, nós podemos enxergar que tudo que nós precisamos já nos foi dado. Quando o Senhor Jesus nos diz lá que toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele nos dá uma ordem de ir, é sinal de que Ele nos outorgou da sua autoridade. E nessa autoridade nós vamos fazer discípulos, trazer pessoas que desejem aprender mais de Jesus e ser como Ele, assim como nós. Nós vamos pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Essas pessoas que nós ganhamos, nós vamos levá-las ao batismo, nós vamos ensinando elas, vamos conduzindo elas até que elas se batizem. E depois nós vamos ensiná-las a obedecer, que é o processo de discipulado, até que a pessoa alcance maturidade, só que isso nunca acaba. Nós sempre estamos aprendendo a obedecer. E, irmãos, o que é mais poderoso, isso não tem a ver com as nossas capacidades. O nível 2 do nosso chamado não tem nada a ver com talentos e habilidades, nem com dons ministeriais. Por quê? Porque nós recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Para que isso flua de dentro de nós, é só preciso estar cheio do Espírito Santo. Por isso, meus amados, nós precisamos nos mover. E quando nós nos movemos em ficar mais parecidos com Jesus, que é o nível 1, e nos movemos em ir às pessoas, compartilhar de Jesus e fazer delas discípulas de Jesus, o poder do Espírito Santo vai se manifestar. O Espírito Santo vai curar, vai libertar, vai restaurar, vai guardar as nossas vidas de todas as situações que o pregar o Evangelho possa trazer. Irmãos, nós só precisamos nos mover e cumprir o nível 2 do nosso chamado, que é para todo crente. Assim como o nível 1, ser como Jesus, o nível 2, fazer discípulos, é para todo aquele que nasceu de novo, é discípulo de Jesus e é cheio do Espírito Santo. Isso é para você em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te capacite a viver o nível número 2 do seu chamado. Que Deus te abençoe. Grande abraço.